Você já viu, trabalha ou trabalhou em empresas com um programa de compliance bem estruturado, mas que na prática o programa não pega? Ninguém segue, ninguém lembra, ninguém leva a sério. O que acontece? É simples, a mensagem não chegou com força, ela não foi compreendida, ela não foi internalizada ou aplicada. Muitas vezes as pessoas não entendem porque aquilo é importante e quando elas não se conectam, não mudam. Compliance, governança e gestão de riscos não sobrevivem apenas no papel. Se o programa não se traduz em comportamento, em cultura viva, ele fracassa, mesmo com toda a estrutura formal. Afinal, não é o que você escreve que molda a cultura, é o que as pessoas praticam. É por isso que a comunicação é um dos pilares mais importantes, mais críticos de um programa de compliance efetivo. Então vem a pergunta: como fazer com que as mensagens de compliance realmente sejam ouvidas, compreendidas e apliquem alguma mudança real no dia a dia da empresa? No vídeo de hoje a gente vai explorar uma abordagem simples, mas extremamente eficaz, a estratégia de comunicação 5x5, que transforma como a tua empresa comunica valores, políticas e decisões, e principalmente, como ela transforma a cultura. Até o final do vídeo você vai saber, na prática, como aplicar isso na tua empresa. Então já aproveita e deixa o teu like, isso ajuda o canal a continuar crescendo, e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Existem várias estratégias na internet de 5x5 de todo tipo de coisa. A que vamos falar hoje é a trazida no livro Culturas Corajosas, escrito por Karen Hurd e David Dine. Bom, a estratégia trazida no livro consiste em comunicar uma mensagem essencial 5 vezes, de 5 formas diferentes. Ela não é sobre repetir mecanicamente, é sobre comunicar com intenção, considerando como as pessoas aprendem, retêm e colocam em prática. No contexto de compliance, isso é vital. Você pode ter o melhor código de conduta do mundo, mas se ele não for lembrado, compreendido e vivenciado pelas pessoas, ele não cumpre o seu papel. A base da estratégia está em como o cérebro constrói a memória. São 4 os pilares. O primeiro é a recência. A gente lembra mais do que a gente viveu recentemente. Provavelmente você lembra o que comeu hoje de manhã, mas agora lembrar o que você almoçou há 3 semanas atrás é quase impossível. O segundo é a repetição. Quanto mais a gente ouve, mais a gente assimila. Se você ouviu uma música uma vez, você pode até pensar que aquela música é legal. Agora, se você ouviu uma música 10 vezes, pode ser que ela não saia da tua cabeça, mesmo que você não goste dela. A terceira forma é o recall, ou o resgate da informação. Uma forma eficaz de fortalecer a memória e fixar o aprendizado é trazer a informação de volta à mente. Sempre que você precisa recordar um conteúdo para responder uma pergunta ou até para executar uma tarefa, isso aumenta muito a chance de reter aquilo por mais tempo. Por exemplo, você consegue me explicar o que você aprendeu sobre um novo processo de como fazer uma denúncia? Ele está ativando o recall, está fazendo com que a pessoa reflita, processe e verbalize o conteúdo, o que ajuda a fortalecer a memorização e o engajamento. E o quarto e último dos pilares é a emoção. Ela tem um impacto muito forte na nossa capacidade de lembrar. Pense, por exemplo, em uma ocasião em que você sentiu uma alegria, medo ou até uma grande surpresa. Provavelmente você ainda lembra de alguns detalhes, como o lugar, as pessoas que estavam ao redor ou até o que você estava vestindo. A estratégia 5x5 ativa esses 4 mecanismos de uma forma prática. E é exatamente isso que a gente faz aqui na Compliance for Business. A gente ajuda a transformar os programas de compliance, governança e gestão de riscos em algo vivo, com uma comunicação estratégica, engajamento e comportamento. Se o teu programa ainda está preso no papel, ou se você sente que as pessoas da tua empresa não absorvem as mensagens certas, a gente pode ajudar a mudar isso. Clica no link aqui embaixo e fala com o nosso time. Estamos à disposição. Bom, agora vamos para a parte prática. Como aplicar a técnica do 5x5 no seu programa de compliance? Bom, para começar, a gente precisa definir a mensagem crítica. Por exemplo, por que relatar condutas antiéticas é essencial? A mensagem precisa responder 3 perguntas principais. A primeira é: por que isso importa? Exemplo, proteger a reputação da empresa e a segurança das pessoas. A segunda seria: como isso se conecta com o dia a dia? Exemplo, saber o que fazer quando presenciar um desvio de conduta. E a terceira: o que eu preciso fazer agora? Exemplo, acessar o canal, seguir X fluxo, comunicar com a segurança, enfim. A etapa 2 consiste na escolha de 5 formas de comunicar. Existem muitas formas de fazer a comunicação. Você precisa entender o que pode funcionar melhor na tua empresa. Se uma ou alguma delas não funcionarem, você pode tentar de outras formas. O importante é aplicar, testar e ajustar se necessário. Eu vou te dar um exemplo de plano 5x5. O primeiro poderia ser uma reunião de equipe.
Você pode utilizar alguma reunião periódica da equipe para introduzir a mensagem com intencionalidade. Você pode contextualizar o tema, mostrando sua relevância para a cultura e os valores da empresa. Lembrando que não estamos pedindo para fazer uma reunião inteira sobre isso. Você pode fazer isso em 10 minutos, 30 minutos no início ou no final da reunião. O objetivo é apresentar o porquê com clareza e gerar envolvimento emocional. Você pode começar com uma pergunta provocativa. Por exemplo, o que é intocável e negociável na forma como a gente trabalha? Hoje a gente vai falar sobre integridade, porque proteger a nossa cultura é o que define quem somos como equipe, como empresa. A gente introduz aqui o tema. Aqui a gente acaba cruzando com outro princípio essencial do compliance, o tone at the top. O tom do programa de compliance vem de cima, o exemplo vem de cima para baixo. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo que a gente fala mais sobre isso. Você vai levar para a reunião um exemplo real ou simbólico, algum caso público, uma situação interna para ilustrar esse tipo de exposição. Ela ativa a emoção, o engajamento inicial, criando espaço para reforços que virão nos próximos passos. A segunda é algo bem mais profundo. Às vezes no dia a dia é mais difícil de fazer, mas se a mensagem que vocês querem passar realmente for importante, ela é uma das principais. Claro, eu estou falando de um bate-papo individual entre um colaborador e o líder. Nas conversas individuais entre o líder e o liderado, você pode convidar a pessoa a refletir sobre a mensagem e expressar ela com as suas próprias palavras. Assim a gente vai conseguir fortalecer a retenção por meio do resgate ativo da informação, o recall, e da personalificação do conteúdo. Você poderia, por exemplo, perguntar o que ficou mais claro para você sobre o que a gente conversou na reunião sobre compliance no outro dia. Você precisa escutar com atenção e, eventualmente, complementar o que a pessoa falar com reforços sutis, sem tornar a conversa uma checagem. Além de reforçar a mensagem, isso acaba gerando proximidade, um sentimento de pertencimento e um senso de responsabilidade individual. Já dá para ver que isso aqui é muito mais do que a empresa apenas enviar alguns materiais soltos. Vocês vão fixando a mensagem, vão mostrando como ela é importante. Se eu estou parando para fazer isso contigo, que seja 5, 10 minutos, isso mostra a importância que a empresa está dando nessa mensagem. E vocês vão ver nos próximos passos como tudo vai encaixar para fixar justamente naquela estratégia que a gente viu de como o cérebro constrói memória. A terceira sugestão é algo mais simples, mais tranquilo de fazer. Vocês podem enviar um vídeo curto no próprio chat corporativo, pode gravar um vídeo curto, informal, até 1 minuto, e enviar pelos canais de comunicação rápida da empresa, como Teams, Slack ou até o próprio WhatsApp corporativo. E aqui a gente pode reforçar a mensagem com uma recência, em um formato leve, visual e bem próximo. Por exemplo, você pode dar parabéns para uma equipe ou algum colaborador e tenha praticado alguma conduta ética. Não precisa ser algo super produzido. Alguém do time de compliance ou até da liderança ou da alta gestão poderia pegar o celular, gravar uma selfie falando: "Oi pessoal, passando aqui só para falar que ninguém precisa ter todas as respostas. Essa semana um colaborador, ele entrou em contato com o time de compliance porque ele recebeu um presente de um parceiro e ele tinha dúvida se ele podia aceitar ou não. Então é justamente isso que a gente reforça. As pessoas não precisam saber tudo. Se você tem alguma dúvida, fala com o time de compliance, fala com algum gestor, para que a gente tome realmente atitudes e ações sempre voltadas à ética, lembrando do nosso código de conduta. Aqui a gente está reforçando o valor da atitude, conectando ele com a cultura da empresa. A quarta forma de apresentar o mesmo tema poderia ser dentro de uma reunião de projeto. A diferença entre essa e a primeira é como eu vou falar do assunto. A gente pode utilizar reuniões de outras equipes ou projetos para reforçar o tema, mas agora com o protagonismo dos colaboradores. Assim a gente vai promover a identificação entre os próprios colaboradores e ativar a emoção pela experiência real. Lembra que eu falei que aqui geralmente a gente precisa de um gatilho? Você vai pedir com antecedência para algum colaborador compartilhar uma situação real onde ele teve que aplicar o que foi discutido dentro do programa de compliance, um dilema ético ou uma decisão difícil. Por exemplo, você identificou algum comportamento que vale a pena ser dado como exemplo para os outros. Aí você poderia falar: pessoal, antes de começar a reunião, eu queria passar a palavra para o João. Eu queria que ele contasse uma experiência que ele teve essa semana com um fornecedor e numa situação em que ele teve que lidar com um conflito de interesse aqui dentro da empresa. E aí ele aplicou o que a gente aprendeu nos treinamentos de compliance e eu queria que vocês ouvissem dele como é que foi essa experiência. Quando a mensagem vem dos colegas, eles ganham credibilidade, humanidade e uma conexão emocional direta. Nesse ponto, quando vocês chegarem aqui,
a mensagem ela já vai estar sendo muito fixada. Às vezes, em pequenas conversas antes das reuniões, coisas de 5 minutos, vocês vão avançar muito na formação da cultura que vocês estão buscando fortalecer na empresa. Agora, a quinta e última forma que eu vou dar de exemplo é sensacional se vocês conseguirem aplicar. É o reconhecimento em evento corporativo ou na própria intranet da empresa. Vocês podem levar para eventos da empresa, festa de final de ano, os aniversariantes da empresa, reuniões de resultado, ou até na própria intranet um momento de celebração e visibilidade das atitudes alinhadas à cultura ética. Com isso, vocês vão conseguir reforçar a importância do tema com alta exposição e a chancela da liderança. Por exemplo, durante o evento, o CEO ou o diretor pode reconhecer publicamente uma pessoa ou uma equipe. Preciso registrar hoje aqui o meu agradecimento ao colaborador Lucas, da área fiscal, que identificou um erro em um relatório já entregue e comunicou aos responsáveis, possibilitando a correção antes que gerasse um problema maior. Todos nós podemos errar. O importante é sabermos reconhecer e buscarmos soluções. Obrigado, Lucas. Muito boa atitude. De novo, nesses casos a gente precisa de gatilhos, mas se todo mundo da equipe prestar atenção, vocês vão ver que vai surgir muitas possibilidades de colocar isso na prática. Depois, o mesmo agradecimento pode ser enviado na intranet. Publiquem uma história breve com a foto do CEO cumprimentando o colaborador, conectando a política ou a um valor correspondente. Esse reconhecimento institucional, ele fortalece a percepção de que a ética e compliance são valorizados no topo da organização e que atitudes correlatas têm uma visibilidade e respaldo. Aqui a gente passou por 5 formas, mas existem várias outras. O importante é ir aplicando elas. Agora a gente chegou na etapa 3. Use um planner 5x5. A gente vai montar um plano de ação com uma mensagem central, os canais escolhidos, um cronograma das ações e os responsáveis. Como a gente viu em vários outros vídeos aqui no canal, sempre precisamos montar um plano de ação, senão o programa de compliance ele vai ficar no papel. E tão importante quanto isso que a gente viu é saber o que não fazer. Não use a estratégia de comunicação do 5x5 para qualquer coisa. Ela é para temas que exigem mudança de comportamento. Não dependa só do time de compliance. Quem reforça valores são as lideranças diárias. Não comunique sem contexto. Explicar o porquê muda tudo. E depois do 5x5, o que a gente faz? A comunicação ela não acaba na 5ª repetição. Precisamos reforçar continuamente com a modelagem de comportamento. Então, os líderes eles sempre têm que dar o exemplo. A gente pode fazer check-ins, se está funcionando, o que está dificultando o processo. A gente tem que celebrar boas práticas e resultados. A gente acaba evitando que o compliance vira burocracia e sim uma cultura enraizada. O programa de compliance da tua empresa não precisa viver engavetado. Com a estratégia certa, você consegue fazer com que os valores virem atitudes e as mensagens virem comportamento. O desafio prático, escolha um tema do seu programa de compliance e comece a desenhar o seu próprio plano 5x5. E se quiser apoio para colocar isso em prática, a Compliance for Business está à disposição para te ajudar. Clica no link abaixo e vamos juntos fazer o compliance sair do papel e ganhar vida. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com colegas e amigos. Ele pode ajudar outras pessoas também. Aproveita e te inscreve no canal e não esquece de deixar o like. Até os próximos vídeos.